Olá, amigos! Estamos aqui para dar início a mais um podcast cultivando histórias, obtendo resultados. Esse que é uma iniciativa do Grupo Cultivar, que tem o objetivo de levar informações, dados e discussões sobre o cenário agrícola local no raio de atuação do Grupo Cultivar. E hoje o assunto é soja, onde vamos abordar um pouco sobre o manejo fitossanitário dessa cultura tão importante para o Brasil. Meu nome é Robson, sou gerador de demandas do Grupo Cultivar, e para compor a mesa aqui comigo estão Nogueira Júnior, consultor comercial da Cultivar de Limoeiro. Obrigado, Júnior, seja bem-vindo. Francinaldo Alves, consultor comercial da Cultivagro de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Muito obrigado, Francinaldo, seja bem-vindo. E o nosso amigo Léo Cildênio Aguiar, mais conhecido como Denis, técnico de campo da Fazenda Faedo. A Fazenda Faedo é referência aqui na nossa região na produção de sementes, não só na nossa região, como em outros estados também. O Denis tem um conhecimento gigantesco quando se fala em cereais, e tenho certeza que ele tem muito a agregar conosco aqui hoje. Muito obrigado, Denis, pela sua participação. Dando início aos questionamentos, vamos falar um pouco sobre plantas daninhas, né, que muitas vezes é um fator limitante que o produtor tem que ter atenção às plantas daninhas. Francinaldo e demais amigos, qual o melhor manejo para que se obtenha um bom controle dessas plantas daninhas? Saudações a todos os amigos, parabenizar a iniciativa ao nosso amigo Robson, nosso amigo Júnior, que são os titulares aqui da região. Dizer que para nós é muito engrandecedor estar do lado do Denis hoje. Me recordo que há quase 2 décadas a gente se conheceu, e lá nos primórdios do início de nossa carreira, Denis teve uma contribuição fantástica para a nossa chegada até aqui, né? Lembro que estagiei nas áreas de fruticultura da família, né? Na época banana, mamão, a cultura da goiaba. Fazíamos alguma coisa nas áreas de pivô, porque o Denis já mexia lá no projeto com milho verde, milho pagrão, milho para semente. Na época tínhamos muito feijão, né? Depois chegou a soja. E para nós é muito satisfatório e engrandecedor estar do lado de pessoas como vocês e ter do lado nosso amigo Denis, que, como o Robson bem mencionou, é uma referência nos cereais, né? Mas, meu amigo Robson, abordando essa situação de plantas daninhas, né? A gente vai trazer um pouco aqui do histórico dessas plantas daninhas na região, especificamente aqui da Chapada do Apodi, né? Há talvez 2 décadas, os cultivos mais incisivos na Chapada, tínhamos milho e começamos com algodão, né, meu amigo Denis? E depois chegou a cultura da soja. Ainda na cultura do milho, a gente observou, pela utilização de algumas ferramentas, especificamente nicosulfuron e atrazina, a gente começou ainda lá atrás já uma sinalização de problema com algumas plantas daninhas. E aí muita sementeira na região, como você mesmo citou, a Fazenda Faedo, né, que é uma sementeira referência na produção de soja. E lá atrás essas pessoas, amigo Júnior, amigo Robson, amigo Denis lembra bem disso, tivemos uma problemática ligada à trapoeraba. Trapoeraba sempre foi uma planta que glifosato não controlou, né? Muita gente erroneamente acha que ela é uma planta resistente ao glifosato e realmente não é, né? E lá atrás a gente observou o incremento de controle a partir do uso de ferramentas como o Dual Gold da Syngenta, à base de S-metalacloro. Na verdade veio a resolver 2 questões, né? A questão da trapoeraba, né? E a questão das ciperáceas, das tiriricas, né? E eu acredito que a partir desse período a região da Chapada começou a viver, digamos assim, essa revolução no posicionamento dos herbicidas. A gente do comercial, os espectadores que estão nos acompanhando,
Eles têm essa ciência, Denis, que muitas das vezes a gente tenta fazer um posicionamento. Por exemplo, vamos pegar aqui uma cultura da soja mesmo, a qual a gente vem a ter um problema com alguma planta daninha resistente ao glifosato. Antes de começarmos aqui a troca de ideia nos bastidores, estávamos conversando, né? A gente faz essa sugestão de termos um parceiro para o glifosato. E na maioria das vezes o cliente, o produtor, acredito que por falta de alguma informação técnica, se retrai a essa situação de posicionamento, né, de termos um parceiro ao glifosato. Denis, você que vem ao longo dessas 2 décadas desenvolvendo bem esse mercado de cereais, você ainda se depara com essa dificuldade de misturas para ter um melhor posicionamento, ou daquela época para cá você já observa o mercado evoluir um pouco? Não evoluiu, até porque quando a gente se começou usando esse herbicida pré, até no caso da tapoiraba, é muito interessante, porque quando não se usa ele, precisava você antecipar um pouco o glifosato. Quando você se aplica o glifosato na cultura da soja, com ela muito nova, você pode ocorrer um risco de um travamento nela, por motivo dela não ter quase nada de sistema radicular. E aí, quando você se causa um travamento na planta da soja, você pode ter uma resposta de sair lá no final. Porque se pegar uma planta de soja, ela passar 10 dias travada, 10 dias, elas são 2 entrinó. Você perde 2 entrinó por planta. Então, cada entrinó é 3 vaz, cada vaz é 3 grãos. Então, dá 6 vaz, 6 vezes 3, 18, você perde 18 grãos por planta. Quando você pega 18 grãos vezes 300 mil plantas, vezes 180 gramas cada 1000 grãos, dividido por 60, que é o peso do saco, você perde 12 sacos por hectare, bem rapidinho. Aí quando você soma o valor desses 12 sacos e soma o valor do pré, é bem inferior. Você não trava a planta desenvolve bem, e até porque quando a gente se usa esse pré, você até economiza o glifosato. Quando você vem fazer o primeiro glifosato, ela já está ali com seus 20 e poucos dias, já está bem grande já. Né? Você faz o primeiro, nessa idade ela fechou, depois que ela fechou, sombreou, não nasce mais mato. E até interessante, Denis, que pensando especificamente na soja, a Syngenta está trazendo uma solução para o mercado, que é uma marca comercial à base de S-metalacloro, né, o mesmo dual que conhecemos, em mistura com Fomezafem, que é um outro grupo químico. A gente vai ter um inibidor da Protox misturado com um inibidor da divisão celular. Então a gente consegue aumentar um pouco o espectro de controle, justamente pensando nesse manejo, né, Júnior, de plantas daninhas de difícil controle. É interessante a gente fazer essa menção, Robson, muito em função da questão, é uma questão cultural por parte dos produtores. Eu acho que Denis pode enfatizar isso bem, justamente quando a gente precisa fazer manejo. E o produtor, ele tem aquela crença que o glifosato, ele é um herbicida que controla todas as plantas daninhas. Obviamente, quando ele foi descoberto lá atrás, né, um inibidor daquela, né, o inibidor da síntese de EPS-PS, né, essa enzima, então realmente ele era não seletivo, né, controlava todas as plantas daninhas. Mas com o passar do tempo, vem a pressão de seleção, vem o mau uso, cultura com resistência ao glifosato em cima de cultura com resistência ao glifosato, então vai forçando essa pressão de seleção. Então é muito difícil ainda no dia a dia quando você tenta fazer manejo com essas pessoas. Geralmente elas já se fecham e acham que você está propondo alguma coisa para aumentar o seu custo. E assim, Denis, o que é que você observa dentro desse perímetro, pensando aqui em Chapada do Apodi? É possível sair de 100 a 1000 quando a gente pensa em percas? Eu tenho um lote aqui a qual eu tenho uma problemática de plantas daninhas, N plantas daninhas, e o cara faz só essa sequencial de glifosato
e digamos que ele não colha soja no limpo, você estima aí uma perca mais ou menos em percentual? O que é que você estimaria? A perca é grande. A perca é grande, porque você vai colher uma soja que ela não esteja total no limpo, você não consegue nem identificar direito a perca. Devido, você precisa aumentar até a dose do seu dessecante para ver se não entope muito a máquina, porque se tiver bastante, principalmente essa trapoeiraba, ela dificulta até a soja chegar à umidade correta, porque ela tem uma águazinha dentro dela. Aí você fica esperando ela secar um pouco, ela baixar a umidade e cuidar que não já tem, vai abrindo no campo. Quando você se perde aí mesmo, já teve roça de eu entrar ali nesse ponto, já aconteceu o caso desse tipo na gente ali. Antes da máquina entrar, você contar ali num metro quadrado, vai ter 30 grãos. 30 grãos num metro quadrado, 20 grãos é meio saco, já é quase um saco de soja, já é uma perca. Então quando você pega o valor desse saco de soja e faz bem antes, você nem tinha essa perca e nem tinha o travamento nela. O Júnior pode até complementar para a gente essa linha de raciocínio, que ele está mais diretamente aqui dos campos da Chapada do Apodi, mas até onde a gente se conhece, Júnior, a maioria da tecnologia é IPRO, só temos soja com resistência a glifosato. Aí às vezes dificulta um pouco o manejo. O que é que você sente, Júnior, na ponta? O que é que você observa por parte dos produtores? O que é que faz com que eles fechem a cabeça, optem só por glifosato? O que é que você observa mais no dia a dia? Será essa facilidade que há 10 anos atrás o glifosato controlava tudo, por exemplo? Saudações aos amigos, né? Amigos aqui, consultores, técnicos da região. Realmente, Francinaldo, eu acho que muito é disso, né? Ainda tem essa mentalidade, né, de que o glifosato ainda se controla tudo, né? E aproveitando a sua deixa, eu queria até deixar aqui pra gente com relação à rotação de cultura, né? Você bem falou, importante. Quando você, por exemplo, rotaciona um milho que é resistente ao glifosato com uma soja que também é resistente ao glifosato, e esse milho germina, né, ali junto. Então, o que fazer, né? O que o produtor pode estar fazendo para controlar esse milho resistente ao glifosato no meio da soja ao glifosato? Eu acredito que até tem algumas ferramentas da Syngenta, você poderia falar um pouco melhor para a gente, né? Para a gente abrir mais o leque, né, pro produtor com relação ao controle nessa situação. Justamente, né, a gente pensando nessas folhas largas que acometem aí, que competem, melhor dizendo, com a cultura da soja, né? A Syngenta, para esses materiais que são IPRO, né, só com resistência ao glifosato, ela tem um herbicida pós-emergente, no caso o Fusiflex, né, que ele traz a mistura de um graminicida com esse outro latifolicida, né? Duas moléculas. Então, duas moléculas, um herbicida que a gente vem a estar posicionando nessa soja IPRO, né? E poderíamos também trabalhar, ao invés do dual na pré-emergência, fazermos o manejo com o EDOS, que é essa nova ferramenta para cultura da soja, que também contempla o S-metalacloro, Denis, com o formesafen. Então, um herbicida com um pouco mais de espectro, tornando o sistema interessante no que a gente pensa, no que se pensa de ter o retorno financeiro. O Robinho falou, mas o Júnior, um negócio interessante, que é o manejo cultural, que nos bastidores estávamos conversando a respeito da rapidez, né, a qual a gente faz a gente faz o término de uma cultura e entra numa outra cultura, né? A gente não observa a situação, por exemplo, de termos aqui mix de cobertura. Tem outras regiões que o pessoal faz muito mix de cobertura com ervilhaca, enfim. São várias plantas de cobertura, chega num determinado período, dessecam, tem algumas daquelas plantas que tem aquele efeito alelopático, né, impedem até uma buva, por exemplo, de crescer. E assim, a nossa região, pela praticidade da irrigação do pivô e pela rapidez, né, que a gente também está localizado aqui numa região tropical, né, com mais luz durante o dia, então os ciclos das culturas são bem mais rápidos. Denis pode até fomentar aí, a soja que mais se adapta aqui são essas, mais ou menos 8,2, né, grau de maturação. Na verdade, a soja que é mais plantada na nossa região aqui, que se adaptou muito bem e agregou bastante produção,
na nossa região, a Extrema é uma delas, 8340, a Extrema é da Brasmac, 8349 da Monsói é outra delas também, NK é outra muito boa também, que agrega bastante produção. Agora é assim, cada variedade de soja é um manejo diferente. Manejo diferente de quê? De pragas? Não. Pragas geralmente é uma só. Cantos dá mais, canto dá mais. É estânio. Cada variedade é um estânio diferente. Porque a 8349, se for botar o mesmo estânio da Extrema, ela vai criar só rama. Só rama e fica alto, não dá nada. NK é uma soja de pouca população. Você gasta pouco com semente, pouco com tratamento. É soja que engalha bastante. Então, se você botar muito estanho nela, ela fica competindo com o outro, não vai conseguir engalhar e vai ter uma grande dificuldade de enchimento de grão. Perfeito. A nossa região se planta soja para grão, alguns produtores pequenos, e se planta soja para semente. O manejo de soja para grão é um. O manejo de soja para semente é outro. Então, soja para semente, o que é que você requer? Não é quantidade de saco por hectare, é quantidade de grão. Quanto mais grão, melhor, que elas são vendidas por 5 milhões de grão na soja. Então, a gente não se usa quase potássio na soja para semente, para ela não ficar com PMS muito alto. Se plantar uma soja com PMS alto, PMS de 200 gramas, 1000 grãos, se for uma soja do estanho alto, você pega muito por hectare. Então, aquele dinheiro que eu vou gastar com esse potássio para ela crescer o grão, eu gasto com um bioestimulante de flor para ela florar mais e pegar mais. Que ela flora mais e aborta menos. Agora, para grão, não. Aí você tem que ter potássio para ter PMS nela. Para ter peso. Cada 10 gramas em 1000 grãos de soja corresponde a 6 sacos por hectare. Inclusive, até alguns questionam, rapaz, tem umas produções de soja alta aí, o que houve? A minha não deu isso? Sim, a sua soja é semente. Isso aqui é grão. Você tem a mesma quantia, foi a mesma quantia de planta da sua por hectare. Foi a mesma quantia de vagem, a mesma quantia de grão. Agora o PMS da sua é que é mais baixo, que é semente. Perfeitamente, Denis. Muito bem colocado aí por parte do Denis. E às vezes a gente observa no dia a dia o produtor sempre tendenciando a tal receita de bolo. Vale frisar a situação do correto stand, né? E aí o stand correto se dá através de uma plantabilidade ideal e, obviamente, tem que estar o profissional, principalmente o representante da semente, né, amigo Denis? Juntamente com o cliente, fazendo esse posicionamento do real stand por hectare, né? E não é receita de bolo, às vezes a mesma variedade, aqui no, digamos, pivô 81. O ano passado, quando eu enviei para a empresa, o custo de planilha 1. Pivô 43, o custo de planilha outro. Por que os custos é diferente? Sim, aqui deu mais praga do que lá. Aqui requer mais nutrição do que lá. Aqui apareceu deficiências na planta que lá não apareceu. Que lá não apareceu, perfeito. Aí é tudo coisa que tem que ir acompanhando no campo. O campo é quem vai dizendo pra gente, né? Pegando esse gancho de stand, né? Agora esse ano a gente teve uma experiência com a nossa NK 8770, né? A região tinha uma cultura de se trabalhar um stand, né, mais alto, né? Algo em torno de 300 mil plantas por hectare. Isso. E a gente veio com a proposta de diminuir, né? Até porque a gente já tinha feito outros campos com um stand mais alto e ela não foi tão bem quanto deveria ser, né? E a gente fez uma proposta esse ano de trabalhar com 200 mil, do máximo 210 mil plantas por hectare. Alguns produtores ficou meio assim, meio que não acreditando, mas os resultados estão aí mostrando que ela, mesmo com o stand mais baixo, está entregando, né, uma produtividade boa dentro da média, dentro do esperado dos outros materiais que tem um stand mais alto. Então, perfeitamente. A colocação do Júnior bem interessante, e Robinho, pegando gancho na colocação do Júnior, talvez seja até a sua próxima pauta, mas é interessante frisar que o stand é importante, os caras estão começando a acreditar na questão do stand, e talvez o nosso segundo maior gargalo, que é uma das temáticas do podcast, é a questão dessas doenças que acometem a cultura da soja, né? Muitas vezes a gente observa a cultura da soja aqui na nossa região mesmo, ainda com um custo muito baixo, embora acho que nas últimas 2 ou 3 safras os meninos estão bem à frente, podem confirmar isso. Já foi preciso entrar com esses fungicidas prêmios, mas o que a gente observa de maneira geral é
as doenças que acometem a soja, maioria delas, né, elas são imperceptíveis mais ou menos ali até a metade do ciclo, e aí o que deixa muita gente na tranquilidade, né, se segurando para fazer as aplicações preventivas. A gente não observa aqui a tal da aplicação no zero ainda, né, com a intenção de baixar inóculo. É a melhor que tem, a preventiva. A preventiva você faz no sem zero, as né? percas. Não tem perca. E aí quando você observa, você tem uma perca aí de 50%. Você pega uma ferrugem, tem um poder de dizimar aí mais ou menos 90%. A própria mancha-alvo, 50%, 80%, 90%, né? Tem alguns relatos. Tem produtor que é obrigado até, que obriga a gente no campo a fazer o exemplo matuto com ele mesmo. Quando você se recomenda um produto preventivo para a cultura da soja ou qualquer cultura que seja, que ele olha e diz, rapaz, eu não estou vendo essa doença aí, isso não é dinheiro perdido não. Chega no. Ei, qual é melhor? Você tomar um medicamento para não adoecer, você vai esperar adoecer primeiro. Não é melhor, não, é a mesma coisa, é a planta. Chega um período de florada, né? Floração é ali onde o oídio ataca, né? Geralmente é onde você vê uma pressão de oídio muito alta em soja. Geralmente essas aplicações lá atrás, Robinho, elas não foram feitas. Antracnose é uma doença que ataca mais vagem, mas eu chamo muita atenção para a antracnose, que dentre elas é uma doença transmitida por sementes. Embora a região já atravessou, digamos assim, né, Robinho Júnior, nessa fase de não trabalhar mais com semente produzida, digamos assim, de forma internamente da região, né, até onde sabemos, todas as cultivares comercializadas na região são sementes industrializadas, né? Mas pegando esse gancho, Denis, e antracnose, que é algo não muito comum na nossa região, mas você tem alguma recordação de quando fazíamos, digamos assim, soja a qual a semente era reproduzida aqui, e depois quando passamos a utilizar soja industrial, digamos assim, direto da indústria, com tratamento de semente industrial, você observa alguma diferença de ter ou não ter antracnose? Isso aí a gente observa coisa já no início do plantio. O que é? Quando você se planta uma semente industrial, você observa germinação, observa vigor na planta, desenvolvimento na planta, e o controle desses fungos, que é feito preventivo, depende muito do sistema climático. Quando é no período mais frio, bem frio, essa antracnose não é fácil de se controlar nessa região, que ela aparece mais no final do ciclo, e tem uma grande parte de produtor da nossa região, que quando a soja está vagiada, encerrou, pronto, minha soja encerrou o floramento ali, não tem como mais aumentar a produção não. Aí é que tem, como dentro, que ela não vai criar mais no tamanho do grão. Você agrega PMS nela para ver? Não, tá vagiada aí, tá pronto. Tá, não, meu patrão, você não tá a metade do caminho. Faça o raio-x na vagem. Eles comem, pegam uma vaginha, botam de frente pro sol, tá bem miudinho o grão. E aí? Dá o que de peso? Nada. Sua soja faltando seus 20 dias, 25 dias para fechar o seu ciclo, que nem esse ano a gente teve problema de tracnose em cultura de soja, de eu tentar fazer a aplicação, tentar recomendar com o produtor, e o produtor dizia, rapaz, eu não vou fazer mais não, porque o preço de soja baixou muito, está muito inferior. E eu dizia, rapaz, faz o seguinte, não perca nos dois não, perca só em um. Ele disse, eu não estou entendendo, você perca só no preço, não perca na produção não. Exato. A sua soja tem 35 dias para chegar ao final do ciclo dela para colher. Os últimos 10 dias é ela desmamando, não conta. Você tem 25 dias de enchimento de grão. Então a tracnosa, a cada 8 dias, ela derruba uma camada de folha. Verdade. Você vai perder 3 camadas de folha. Aí o produtor disse, não vale nada. Vale. Cada camada de folha que você perder aí é 10 gramas e 1000 grãos. 10 gramas não é nada não. Sim, você vai perder 30 gramas e 1000 grãos. Cada 10 gramas são 6 sacos por hectare. 30 gramas dá 18 sacos por hectare. De perca. Numa área de 100 hectares. Pagava um fungicida e sobrava dinheiro. Não sei quantas vezes. Eu fiz uma conta numa arazinha de 112 hectares. Eu disse, vamos fazer aqui a estimativa aqui de despesa aqui, para ver se é viável ou não. Isso, aí 112 hectares, vezes 18 sacos, dava 2.016 sacos. A R$135 dava 272 mil. Vamos fazer a conta agora da aplicação e da mão de obra do Uniporto. Dava R$20.600.
Isso eu agregando mais um inseticida ainda para alguma praga. Você Se ia, quer aí, dizer, você estava otimizando o custo da aplicação. Isso, você estava dentro de adicionando outros 25 produtos, dias né? você vai perder 250 mil, 10 mil reais por dia você vai perder. Mas eu estou dizendo o que vai acontecer. Você faz se você quiser. E nesse manejo de doença é muito importante, né? A gente sempre está posicionando o fungicida protetor, né? Isso. No nosso caso, o Isso. clorotalonil, o bravonil, né? Isso, usa assim, muito. Assim a gente Usa até também vem inovando mistura de protetor com triazol erradicativo, né? Inclusive A o gente tem Mitos, que é um senhor fungicida para ferrugem asiática. O ano passado eu entrei com Mitos em cultura de soja, que ela já estava a idade um pouco avançada, que eu cheguei para o produtor e disse, rapaz, tem que fazer a aplicação para ferrugem. Rapaz, eu não vi ferrugem lá não. Eu disse, vamos lá. Quando a gente chega, ele está aí, mas andei em todo canto. Eu disse, não, meu filho, quando você vier ver a olho nu assim, O estrago já tá você já feito. perdeu a metade já. E como é que você vê? Eu pedi ele para trazer 2 folhas, traga 2 folhas aí da sua planta. Ele trouxe, quando eu botei na câmera do celular, que deu zoom, você vê os poros tudo cheio. Aí ele disse, mas disse que não é bom usar o triazol nessa data assim, sem o protetor, não. Ou bota ele com protetor para ver como segura. Então, no caso, você fez Mitrium mais Bravonil. Mais bravonil. É importantíssimo a Segurou questão bastante, do multissítio, segurou né, do protetor. bastante. E realmente a Syngenta inovou, ela trouxe para o mercado É uma essa das coisas mistura preocupantes, robusta, sim. né, o Mitrium, né, que é uma carboxamida, né, o soletanol na mistura com o triazol mais potente para ferrugem, né, que é o protionconazol, né. E dentro da formulação, digamos assim, ela coloca alguns blends que melhoram a performance do produto, né. Então, vale salientar para o amigo que cultiva soja, né? Fazer esse trabalho sempre preventivo e sempre essa mistura, né? O fungicida específico, o fungicida premium, né? No caso, o Mitrium na mistura com o fungicida protetor, o nosso Bravonil 720. Prossiga aqui. Tem produtor que ele tem uma grande pressa, que a soja chega ao ponto. Minha soja tem 90 dias, tá muito verde ainda, eu digo, graças a Deus. Rapaz, você diz, sim, quanto mais verde ela aguentar, mais você tá ganhando, que ela tá carreando pro grão, Tá carreando tá ganhando pro grão, peso. tá ganhando peso, Ele tem uma é pressa de dessecar, não, vamos conferir o desmamamento dela. A gente vai ao campo e confere, enquanto ela estiver mamando, nós não desseca que você tá ganhando. Deixa ela lá. Se você ganhar 5 gramas aqui, 1000 grãos, você ganha 3 sacos por hectare. Melhora o PMI. 3 sacos por hectare hoje é 390. Já é alguma coisa. E Denis, coisinhas que lá no resultado é lá no final. E se o produtor, é porque a gente sabe que o produtor também no dia a dia é acarretado por várias coisas, ele não está ligado só na problemática da cultura. Mas se esse pessoal tivesse essa sensibilidade para entender que se essa soja não gastar energia para se defender de um ataque de uma ferrugem, de uma mancha-alvo, de uma antracnose, ela reverte aquilo ali no grão e é mais produtividade por hectare. Aí é a importância de entrar com fungicida lá na aplicação zero, que a gente chama um Scoreflex, mais na frente um Alad, que é uma mistura de 2 triazóis com uma carboxamida, sempre junto com o protetor, entra com fungicida específico, Mitrium, mais o protetor Bravonil, lá no final a gente faz um Cypress, mais o protetor Bravonil. À medida que se mantermos essa planta saudável, onde ela não venha a gastar energia para se defender contra essas doenças que acometem, digamos assim, o seu estabelecimento, ela reverte isso aí em produção. Embora a gente saiba, como você mesmo mencionou, que safras, uma safra, 2 safras aqui atrás foi interessante, o Robinho e o Júnior colocaram em pauta essa temática, que os custos estavam altos. E realmente os produtores, né, fizeram esses fungicidas prêmios, mas em uma escala de custo ainda não na normalidade que a gente começa a observar hoje, né? Mas de contrapartida a gente ainda tinha a commodity ainda num preço bem favorável, né? Mas assim, Júnior, Robinho, no dia a dia aqui na Chapada, que é uma região que tem mais produtores de soja, vocês sentiram essa recusa por parte dos produtores? E aonde houve essa recusa, vocês observaram realmente percentual de percas? Como é que vocês podem avaliar como foi isso aí? Em algumas áreas que a gente visita na Chapada, observou-se sim, aonde o produtor preferiu, digamos, cortar o custo com produtos commodities já,
do mercado, a gente percebeu uma não tão eficiente no controle de ferrugem. Apesar que a ferrugem, graças a Deus, esse ano não teve tanta dor de cabeça, né? Mas talvez por isso, né, porque Denis? foi usado já os produtos próprios. Já, né? Nos outros anos a gente não usava o produto próprio para ferrugem asiática. Então a gente já entrou de início já com ele como preventivo. Uhum. E assim, aí em áreas que o produtor já está usando esses produtos prêmios, que nem Francinaldo falou, a gente percebeu uma sanidade melhor na cultura, em todo o decorrer do ciclo. Tá entendendo? Com isso, o Júnior está encontrando essas produções aí em patamares até um pouco fora da realidade, né? Acima de 70 sacos, né? Isso, exatamente. Eu percebo que assim, com relação ao tratamento de semente na nossa região, né, de modo geral, o pessoal do cereal, eles não trabalham bem, né? Graças a Deus já foi praticamente 100% faz o tratamento de semente, quando não vem o tratamento industrial, que é importante, né? Mas realmente a adição desses produtos ainda é um pouco, né, ainda tem essa resistência, até porque é algo novo, né? Antigamente era acostumado a trabalhar com os produtos mais convencionais, agora com a chegada da ferrugem asiática, então é interessante esse cuidado. A Syngenta tem um posicionamento, né, que inclusive o Francinaldo acabou de citar, que é considerado um posicionamento bem enxuto e muito seguro, né? Que seria no mínimo 3 aplicações de fungicida. Esse ano muita gente já fez, então a gente já evitou, como o Denis mesmo falou, o melhor sempre é remediar, que seria uma aplicação até os 30 dias, né, que é a aplicação zero. A primeira aplicação, independente do produtor estar vendo ali os sintomas da doença ou não, muito importante ele entrar, que aí o Francinaldo frisou bem, ele entraria com Scoreflex ou Miravis-Du, que foi muito trabalhado esse ano, Miravis-Du na Chapada. Até os 35 dias ele entraria com o Alad, né, ou Alad, juntamente com o protetor, e aí seria um Bravonil, né, o clorotalonil da Syngenta, e até os 60 dias ele faria aí o Mitrio, né. Poderia também optar como protetor o Mancozeb, né, por conta do proticonazol que ele tem na formulação. Então, um simples manejo com 3 aplicações, né, no mínimo 3 aplicações, pode ser que precise fazer mais, né? Mas o produtor fazendo tratamento de semente e no mínimo essas 3 aplicações, ele já aí fica bastante seguro, ou pelo menos uma possibilidade muito boa de boas produtividades. Se for o caso de alguns clientes parceiros nossos que conseguiram fazer, né, que acreditou na nossa proposta e fizeram, e realmente os resultados vêm, porque com relação à ferrugem, né, como os amigos já citaram, é fazer realmente preventivo e não tem muito o que esperar, não. Se quiser ter produção disso aí, assim. E só frisando, o Júnior posicionou muito bem posicionado, parabéns, Juninho. A questão do Miravis na aplicação zero, aí a gente só reforçar, aonde a gente tem uma carboxamida, ela não na mistura com o proticonazol, que é um triazol bem eficiente, digamos assim, o mais eficiente para controle de ferrugem. Mas no caso do nosso Miravis, né, que pega o nosso Adepidin na mistura com difenoconazole, um outro triazol, a gente traz para essa aplicação zero. Caso o Denis observar alguma outra carboxamida no mercado, vou citar a nossa primeira, o nosso Elatos, né, que é o soletanol com azoxastrobina. A gente também traz para essas aplicações mais preventivas, até pelo mecanismo de ação das carboxamidas, né? Então, muito bem posicionada a questão do Miravis aí pelo nosso amigo Júnior, né? E, assim, é importante a gente salientar que não é só uma semente de boa qualidade, com boa genética, com pacote de transgenia de resistência, Exato. que vai garantir uma boa produtividade. Exatamente. Né? Se o produtor, por algum motivo, não fizer um manejo, faltar uma aplicação, isso pode refletir e seriamente. E muito. Né? Se você quiser ter uma produção de média para cima, de média para boa, você tem que fazer a nutrição dela, que a soja geralmente é a nutrição média na nossa região, porque os nossos solos da nossa chapada são muito bons, eles têm a estrutura física e uma boa parte da química, então a gente joga só complemento, né? Aí controle de doenças para manter a área foliar boa. E controle de praga. Perfeito. Que é um principal. Quando você se faz uma soja no primeiro ciclo, a praga é um. O manejo de praga é um. Quando vai para o segundo ciclo, em áreas que não foi plantado, mesmo vizinho, o manejo de praga já é outro, porque antecipa o aparecimento de pragas. Na safra passada, que estão colhendo agora,
né? Quando alguns produtores, quando veio se entrar como primeira aplicação para praga, só já ia fazer 30 dias. Esse ano agora, na soja nova, com 12 dias já tem que fazer, porque tinha muita praga. É verdade. A controle de PCV, controle de mosca branca. Tem alguns produtores que querem tentar fazer o manejo só com um produto só, de uma molécula só, que pega só a fase adulta. É a pior aplicação que tem. E o Porque interessante, tem que ser né? o ciclo fechado, para Fechado, pegar sim. adulta, nem fiova. Exatamente. E principalmente, né, Denis, quando você sai desse sistema soja para o sistema milho, né, soja para o sistema milho, aí você é danado a ter problema com o percevejo, né? Principalmente percevejo barriga verde. Ó, maneja um negócio tão interessante, porque eu tenho um cliente meu localizado na região de Apodi, e esse cliente, ele passava todo o período do verão, que nós chamamos aqui o nosso segundo semestre, cultivando milho e utilizando a atrazina na pós-emergência. Na primeira área de soja que ele colocou, ele não fez o pré-emergente. Aí veio a problemática da trapoeraba. Aí eu estou fazendo esse comparativo porque o Denis agora falou dessa problemática mosca branca e percevejo, a qual às vezes os produtores não optam pelas ferramentas corretas, né? Muitas vezes o cara vai baixar o custo, quer utilizar somente um piretróide para controlar a mosca branca, até que ele consegue baixar a população, caso não venhamos a ter uma população fora da normalidade, né? Digamos assim. Mas na maioria das vezes, se os produtores optassem pelas ferramentas corretas, como o Denis falou, produto que consigam pegar todas as fases, aí, Robinho, acho que a gente pode até pontuar o lançamento das singentas. Diminui o índice de aplicação. Exatamente, se a gente pensar em mosca branca, o próprio Elestal Nel, pela sua característica de produto, ambimobilidade, então ele tem uma dupla translocação na planta, então isso vai favorecer o controle de sugadores, ele atua nessas fases mais jovens, então vai favorecer para que venhamos a manter sempre populações mais baixas. E o intuito, Denis, é realmente dentro desse manejo a gente contribuir com essas ferramentas que você acabou de mencionar, que são ferramentas capazes de controlar todas as fases, que aí isso vai trazer realmente segurança pro controle, né? A gente saiu um pouquinho de doença, entrou um pouquinho nas pragas, mas vendo essa situação de praga, Júnior, Robinho, que estão no dia a dia em campo, próprio Denis, que vive a realidade das fazendas, você pontuaria mais mosca branca, percevejo, o que é que hoje mais acomete a soja aqui na nossa região? As sojas que estão se colhendo agora, graças a Deus, foi poucas pragas. Mosca branca foi quase zero, mas foi percevejo. Já para essa soja que germinou há poucos dias, que não está na fase ainda de aparecer o percevejo, mas mosca branca que não apareceu nas outras, essa já redobrou. Multiplicou, apareceu bem mais. E aí, tem produtor que quer segurar a aplicação. Rapaz, é o pior que você faz, é segurar. Porque você vai fazer com as percas, você vai perder folha, você quer usar só para adulta. Quando é com 3 dias, aquela ninfa já está adulta. Tem produtor que chega para a gente e diz, macho, o produtor não presta não, o produto não presta não. O produtor não aí tá com 4 dias que eu apliquei para moça branca, tá cheio de novo. Sim, meu patrão, é a ninfa que tinha, você não botou para matar a ninfa? Ele não observa que já tem vários biótipos de mosca branca, você tem uma área de fruticultura do lado, então mosca branca é uma problemática seríssima. E eu pontuo no que o Denis falou da questão do percevejo, porque o percevejo ele é complicado porque ele ataca aquela fase de plântulas, né? Ele tem o estilete dele muito pequeno, ele tenta colocar lá e ele faz meio que, grosseiramente falando aqui, ele estraçalha a folha. Então o percevejo ele diminui muito stand. Então quem está voltando com milho após sistema de soja tem que pensar sempre em manter população de percevejo lá embaixo mesmo, porque senão é redução de stand na certa, né, Denis? Quando você pensa em milho. O percevejo, a perca maior que ele dá uma perca muito grande. Quando você vê ele na folha, é preocupante, porque ele ali está multiplicando. Você ainda tem umas 48 horas para você chegar com o produto até ele. Mas aí tem produtor que diz, não, vou fazer semana que vem. Sim, quando você chega lá, ele já está na vagem.
Ele Esse é o suga problema. lá no pezinho da vagem e não passa mais seiva. Não passa Aí mais não seiva. enche o grão. Não enche o grão. Aquele grão xoxa. Então ele gasta o mesmo dinheiro, tem o mesmo custo com a perca. Com a perca. Já tem acontecido isso. A gente tá sempre entra no assunto, sai em outro, mas assim, a gente vê que o foco é o time de aplicação, né? O time time da aplicação. O time de aplicação é da aplicação. importantíssimo. Muito, Importantíssimo. muito. Em todas A gente as tem um fases. pouco de dificuldade no inverno, porque às vezes o solo não dá para entrar, né? Um pouco molhado, mas na hora que entra já tem que fazer já. Inclusive, período invernoso, eu opto até mais para o produtor usar mais os produtos sistêmicos, para ficar um residual mais longo na planta, para demorar a renovação dele, e o ovicida. Gastei um monte para usar o ovicida. Exatamente, é a questão de mecanismo de ação, né? Você tá sempre com mecanismo Tem diferente. produtor que diz, eu fiz a aplicação aqui para PCV, aí só gastei tanto. Sim, daqui a 4 dias você tem que fazer de novo. Por quê? Tem ninfa, tem ova. Se você tivesse botado, você ia para 10 dias, para 12 dias, olha lá. E a gente está situado, né, melhor dizendo, numa região que aí não adianta a gente entrar na seara da questão da legislação de leis, mas infelizmente o nosso estado, ele, aí não sabemos se é má interpretação, mas o nosso estado, né, o estado do Ceará especificamente, dificulta um pouco as atividades do agronegócio quando, entre aspas, aí repito, não vamos entrar nessa seara, mas se proíbe uma aplicação aérea, e aí você tem a opção de entrar com drone numa área dessa de soja. Mas não é você feito, pode, não é né, permitido. você pode baixar uma população de inóculo. Então, cada vez mais a gente quer conscientizar o amigo produtor de soja para que ele faça realmente esse manejo de forma preventiva. Porque, infelizmente, o estado do Ceará é diferente do resto da federação. Em algumas leis, a questão da pulverização aérea é uma situação, uma área de soja fechada, infelizmente, se não for através de um autopropelido ou um pivô, aí o pivô a gente não tem tecnologia de aplicação. Cai muita eficiência, cai muito o volume de eficiência, água, né? Cai muito. Você aumenta a dose do produto, mas a eficiência vai lá para baixo. Então vale reforçar para o amigo Seria produtor a interessante- importância de zelar preventivamente, né, Denis? Isso seria interessante, pivô, que interessante não, a solução que não pudesse entrar a máquina, produto que a liberação daquela molécula fosse via sistema radicular. Porque o produto vai mais pro chão. Vai mais para o chão, perfeitamente, Denis. Na folha Perfeitamente. fica pouco. Na folha pouco, ele Você é baixa lavado, muito. né? É lavado. Ele é lavado, né? É tanto que em controle de lagarta, né, nem todo produto que dá certo você colocar via pivô, porque o volume de água é exorbitante, enorme, né? Mas vale a pena novamente Na reforçar verdade, com o amigo na produtor a verdade, questão do cuidado, né? A nossa chapada esse ano, acho que eu até já falei para o Júnior, não sei se eu já falei para o Robson, a gente teve 3 planilhas de soja. 3, Denis. 3 manejos de soja na nossa chapada. Poxa, Aí o pessoal numa pergunta, escala tão curta, tão né, de curta, tempo. mas por que 3, né? É por causa das variedades? Não é nem tantas variedades, é pela situação dos local. Entendi. O manejo para a cultura de soja dentro do nosso perímetro irrigado com água do Castanhão é como perfeito. você tem aquele pivô, aquela água Água boa, garantida aquela boa, semente né? boa. Então vamos nutrir para ela expandir o potencial produtivo dela o máximo. Para Perfeito. você aumentar um pouco a sua margem de lucro. Esses pivôs que são fora do projeto, que é irrigado com água de poço, que são do calcário jandaíro, que a água tem bastante, um pouco de sal e bastante calcário, o manejo é outro. O manejo é Até a variedade é outra. Para você não gastar muito com manejo e ter um pouco de produção mais à vontade, você tem que ter uma variedade que tenha um pouco de tolerância para aquilo ali. Entre as variedades mais rústicas, nesse caso. Mas no caso, a 8349, ela já demonstrou uma tolerância para esse ponto. Essa aí, água bastante. com o calcário lá do Jandaíra, né? Isso, a soja extrema muito boa, muito produtiva, mas para essas áreas que é com água de poço do calcário Jandaíra, nem plante não. A 8770, como é que você observa? Porque eu vi alguma coisa na Nova Agro dela, né? Lá é pivô também. É boa também ela. É boa também, né? é Para boa. essa água de poço. É boa também. Essa extrema, o excesso de cálcio, apresenta aquela deficiência de manganês na planta, como se fosse um filtro de uma trazina.
Entendi. Você pensa que é um fito, pensa que foi outro. Pulverizador sujo de atrazina, alguma coisa. Como foi que a gente chegou ao ponto de descobrir isso aí? No campo, plantado lado a lado. Perfeito, perfeito. A Como melhor é? experiência. É a melhor né? experiência. Essa daí. Sim, Dani. E o outro manejo de soja na nossa região quase nem tem o outro. Alguns produtores foi que plantou. Qual é o outro manejo? Para cultura de sequeiro. Que Soja é inviável para a 100% nossa região. sequeiro. 100% sequeiro. Você não pode fazer o pacote completo para aquela soja de sequeiro, porque você não tem a garantia do principal até o final. E vai colher. O que é o principal? A água. A água, é verdade. Uma coisa que mais reduz a produção da cultura de soja, que nem se está com a cultura de soja ali, choveu 60 dias, tá bonitinha, tá boa, tá bem bargeada, cortou o chuveiro. Não tem mais água. O PMS dela vai lá para baixo, o peso de 1000 grãos, que era para ser 170 gramas, 180, vai para 80, vai para 60. Soja que era para você tirar 70, 80 sacos, você vai tirar 20 sacos. Um milho você ainda oscila, como a gente observou aqui o pessoal, né? Com a Viu que metade não- da produção. Ia ver que não tinha mais chuva, mas pelo Pra ver menos se esse tira lado, menos né? custo. Para ver se tira pelo menos o custo. Já a custo, né? soja Aí sim, perca, uma né? soja dessa, que é de sequeiro, você vai jogar toda a nutrição nela, Não faltou vai. água, o seu prejuízo é mais alto. verdade. Por isso que requer outro manejo. Por isso que é os 3 manejos. E Tem aí- que fazer mais testes no campo, com mais variedade de soja, Verdade. para não ficar muito na mão só de uma. Refém. Exatamente. Né? Ali a Fazenda Faída, que a gente se trabalha com a soja semente, a maioria dos anos, teve ano aí que a gente trabalhou com 10 variedades de soja, e cada variedade é uma resposta diferente. Cada variedade. Tem variedade que até a irrigação é diferente. Pronto, qual? Essa FTR 3190. Se você plantar soja FTR 3190 com stand da 8349, o grão dela fica bem miudinho. Ela engalha muito, enrama muito. Ela é soja de 140 mil plantas, no máximo 150 mil plantas por hectare. Porque como ela tem mais galho, ela tem mais entrinó. E ela precisa um pouco de luz para encher aquele Pra grão encher, dela. perfeito. Não tem luz, Perfeito. também não enche. Ela é uma soja própria para solo de pouca fertilidade. A nutrição dela não é muita. Interessante. Que é o que mais a gente observa também, Denis, infelizmente, as janelas, elas não coincidem. Geralmente, quando a gente começa a nossa safra de soja, né, Júnior, na nossa região, outras regiões estão terminando. A gente tem aquela dificuldade de trazer a cultivar de soja dentro de uma validade aceitável, geralmente. E assim, não é generalizado em uma empresa, né? Todas as empresas passam justamente por essa dificuldade de não termos essas janelas coincidirem, né? Geralmente a gente chega em cima após vazio sanitário, que é uma situação que precisaria ser um pouco mais discutido, com um olhar um pouco mais voltado para a região, né? Não que isso nos impeça de fazer o trabalho, mas é mais uma dificuldade que a gente tem dentro do manejo, né, Denis? Pegando a sua deixa aí, Francinaldo, que você falou agora há pouco tempo de legislação e vazio sanitário, ponto interessante. Eu pergunto aqui ao meu amigo Júnior, peço ele assim uma explicação como é que ficou a questão do vazio sanitário, como é que está o vazio sanitário aqui na nossa região, para o produtor que está nos acompanhando, fique a par dessa situação. Pois é, com relação ao vazio, né, ele é também uma prática que vem para ajudar no É uma coisa combate. boa. É uma coisa né, boa, que né? vem Facilita pra- o controle da doença. Exatamente, Quebra o vem ciclo da justamente doença. para quebrar, né, Isso. para auxiliar no controle, principalmente da família asiática, né? E na nossa região é algo que não faz tanto tempo, né? Foi implementado há pouco tempo, diga-se de Isso, passagem. O primeiro ano é isso. O primeiro ano praticamente é esse, né, Denis? No vazio. E assim, quando se fala em vazio sanitário, eu percebo que ainda tem, inclusive, alguns produtores que ainda têm algumas dúvidas com relação à janela de plantio com o vazio sanitário. Eu acho que é até interessante a gente falar um pouco sobre, né? Positivo. Porque a janela de plantio seria justamente o período onde o produtor ele pode plantar, né? Ele está autorizado para plantar, que seria justamente agora. Ela começa no dia 1º de fevereiro e vai até o dia 15 de julho. Esse é a nossa janela de plantio do estado do Ceará. Hoje o produtor ele está apto a plantar nesse período, né? Hoje nós estamos em junho, né? Isso. E o nosso vazio sanitário ele começa no dia 3 de novembro e vai até o dia 31 de janeiro. De janeiro. Então o produtor ele pode plantar tanto no dia
1º de fevereiro como no dia 15 de julho, assim ele queira, né? Então é só para esclarecer essa questão, porque tem alguns produtores que ainda têm essa dúvida sobre a janela de plantio e o vazio sanitário, que é um período de no mínimo 3 meses ou 90 dias, exatamente, né? Sem nenhum tipo de planta, no caso da soja, e nenhum tipo de estágio vegetativo. Então, se o produtor ele decidiu, ou se ele só pôde plantar dia 15 de julho, por exemplo, né? Então ele tem julho, agosto, setembro, Data outubro, limite. novembro, né? Quando for no dia 3 de novembro, essa área dele ela tem que estar no mínimo dessecada. Ele não pode entrar, não né, pode ter o planta novembro com planta viva. Pode não. Então, a questão do vazio sanitário é isso. Então, é interessante o produtor ele antecipar um pouco, né, o seu plantio em julho, porque se ele pegar uma variedade que tem um ciclo mais longo, ele pode Que se nem a comprometer. 3190, o ciclo dela é mais longo. O ciclo é mais longo. Exatamente. Então, se ele plantar muito no limite, né, da data, ele pode ter algum tipo de problema com relação a essa área. Ela entrou novembro, ela tem que estar no mínimo dessecada, né, Dani? Então, o nosso vazio sanitário ele começa em novembro e termina em dia 31 de fevereiro. Perfeitamente, Júnior, muito bem colocado. E essa questão do vazio, a gente até entende e sinaliza para os amigos produtores que já é um começo dessa evolução, né? Exatamente. Que, como bem posicionado pelo Júnior, reforçado pelo Denis, pelo Robinho, a gente mantém a questão das doenças em controle, né? E a gente, através desse bate-papo, tenta chamar a atenção, não externando crítica, mas realmente pedindo apoio, pedindo para que cada vez mais o mercado local de Limoeiro do Norte possa se unir mais acerca do tema e que a gente possa buscar essas melhorias para a nossa produção local, porque se observarmos bem o que essa agricultura da Chapada do Apodi tem contribuído para a economia, e aí não é só Limoeiro do Norte, pode-se falar que Xeré, né, o Vale do Jaguaribe. Então, eu acredito que os nossos órgãos poderiam se unir mais, né? Toda a cadeia poderia se unir mais em prol dessa cultura, que é uma cultura interessante para a nossa região, né, Denis? Foi mais interessante, Foi mais interessante, disso aí, né? para ela voltar a ser viável. Não está inviável ainda, mas tem a possibilidade de ficar. De ficar, né, Denis? Inviável, porque os custos baixou um pouco, baixou para quem está plantando agora. Para quem plantou, que plantou há 100 dias atrás, ainda pegou muita coisa no preço que estava, alto, né? Esse ano tivemos um pouco de dificuldade, que nem lá pelo início o Francinaldo falou, foi comentado a respeito de semente. A nossa região era acostumada a gente plantar semente que era produzida aí mesmo, com custo mínimo. Então, esse ano com a semente que foi comprada de fora, triplicou o custo com semente. Teve esse incremento no custo. Teve né? esse incremento altíssimo no custo. E também o incremento, que é uma coisa boa, que teve nos fungicidas, para se não ter a presença do... Você imagina aí, nesse primeiro ciclo, se nós tivéssemos tido a presença de ferrugem asiático em alguma roça de soja, que a minha grande preocupação era essa, que a gente está começando um segundo ciclo em outras áreas que não foi plantado no primeiro. Como era que você ia conseguir produzir? E aí ainda, era ficar inviável, né? Com certeza. E ainda mais, Denis, que a gente, infelizmente, a nossa região, ela é assim, a nossa região não elimina a tal da cultura tiguera, aquela cultura que, eu planto uma soja, só que eu fiz uma soja antes, eu fazia um milho. Aquele milho que germina dentro daquela soja é considerado uma planta daninha. Muitas vezes eu tenho aquele milho lá, o milho RR, né, com resistência ao glifosato, coloco uma soja também RR, a soja Pro, com resistência ao glifosato, aí eu tenho que ter aquela sensibilidade no manejo de entrar com um graminicida, muitas vezes cletodinho, o próprio fusilade, né, essa gente hoje ela disponibiliza tanto fusilade quanto cletodinho. Já jogar ele com glifosato. Com glifosato, porque né? tem esse ponto dessa daninha, que é o desperdício do milho, que germinou bastante, que a pressa foi tão grande de plantar a soja, que não deu para fazer aquele manejo de você preparar o solo, dar 2 ou 3 irrigação para germinar e nivelar de novo. A maneira de ser mais rápido é essa. E até para a gente manter essa cultura viva na nossa região, né, a gente precisa sensibilizar o amigo produtor
para que o mesmo venha a adotar essas práticas, né? A gente volta para a questão cultural da região, a gente não está externando crítica para a região, o que a gente está tentando é conscientizar a região, a Chapada, os produtores de soja, que a gente precisa fazer manejo, que aquela cultura tiguera, que vai germinar dentro da soja comercial, é uma planta que vai servir de inóculo para pragas, para as doenças. É importante fazer aquela eliminação, é importante limpar a beira dos pivôs, é importante fazer manejo, é importante cada vez mais utilizar os herbicidas pré-emergentes, pela complexidade de plantas daninhas desenvolvendo resistência, principalmente ao glifosato. Não estamos diferente de outras regiões do Brasil, temos essa problemática aqui na nossa região e a gente frisa mais uma vez para o amigo produtor, é preciso fazer manejo, seja na soja, seja no milho, seja no feijão, seja em cereais para produção de sementes, é preciso fazer manejo. Vai plantar um milho, faz um glifosato com um parceiro, exemplo aqui, 2 marcas comerciais, ZapQI com Calares, 2 mecanismos de ação. Vai fazer uma soja, tá com uma soja que tem uma tecnologia para tolerar um 2,4-D, né, meu amigo Denis? Um glifosato com 2,4-D. Tem plataformas de tecnologia que suportam 2,4-D, glufosinato. Isso aí é interessante, muito relevante isso que o Francinaldo está falando, porque com o advento da transgenia ao glifosato, então ficou muito na mente do produtor a questão de só usar glifosato, só usar glifosato, né? Um dado importante, no Brasil hoje já são 11 espécies de plantas daninhas com resistência, o que foram criando seletividade ao glifosato. Isso é 11. Complexo, isso é preocupante. Na Austrália hoje tem uma espécie, o Azevém perene, que ele já, ao longo do tempo, ele criou a seletividade, não tem herbicida que controle ele. Criou um biótipo, né? Exatamente. Que desenvolveu resistência a todos os mecanismos de ação. Por isso que é interessante essa questão de, mesmo com os materiais, tanto milho como o soja, resistente ao glifosato, mas o produtor ir introduzindo outros ativos, outros mecanismos de ação. E Robin, o interessante desse seu ponto de vista é que você provocou agora uma discussão a qual, por exemplo, a própria Sociedade Brasileira de Controle de Plantas Daninhas, o AGARAC, que é aquele órgão que cuida dessa problemática de resistência, eles frisam muito que a gente não tem nada de molécula herbicida novo. Então a gente tem que ter cuidado com o que nós temos hoje nas mãos. A gente observa muita mistura de S-metalacloro com glifosato, S-metalacloro com glufosinato, né? S-metalacloro com fomezafém, S-metalacloro com hexazinona, S-metalacloro com a atrazina, que já existia, mas é justamente com essa finalidade de se fazer manejo, porque as poucas ferramentas existentes no mercado, se a gente perder essas ferramentas, vai ficar difícil dentro do nosso sistema. E a gente não tem nada de novo chegando. Infelizmente. A gente sempre fala, nós mesmos, que voltando para pragas e doenças, vamos fazer a rotação, a rotação de produto para a praga não ficar resistente, para a doença não ficar resistente, e agora a gente vai ter que fazer rotação com plantas daninhas, herbicidas, né? Herbicidas. Você vai aí para uma área que o Juninho explanou certa vez, bem interessante, que é essa questão de dessecação, né? No mercado você vê você vê diversas conversas. Eu uso o glufosinato, tem um resultado melhor do que diquat numa dessecação. E se a gente observasse,
é só a questão da época de entrada, né? Você consegue ter um resultado melhor entrando com o glufosinato ali em R7 ponto alguma coisa. R7.2, R7.2, né, até Júnior? 50% das vagens, né? 50% das vagens. Já o de 4, né? Você poderia posicionar pra gente de 4 ali R o que? 7.3 a 75, porque a ação dele é mais rápida, né? A ação dele é mais rápida. É interessante aplicar glufosinato em pleno dia, porque a sistemicidade dele é baixa. Muita gente acha que glufosinato, por ser utilizado nessa segmentação de dessecante, é um produto de contato, e não é. A translocação dele é baixa. Por isso que aplicar glufosinato durante o dia é interessante, porque a planta daninha vai estar com metabolismo alto, então ela consegue puxar aquele produto para dentro, digamos assim, ele translocar e fazer a ação herbicida, né? Que ele é um inibidor da ASG, né? Que é aquela enzima glutamina sintetase, no caso do glufosinato. Da mesma forma o diquat, se usarmos o diquat no período noturno, embora ele atue ali no fotossistema, né? Destrói os fotoelétrons, mas se a gente colocar diquat à noite, ele consegue penetrar, ele consegue se estabelecer, digamos assim, ali naquela camada foliar. Quando amanhece o dia, nas primeiras horas de luz, ele faz a sua ação herbicida de forma fantástica. Lá na fruticultura eu converso muito com o pessoal que aplica diquat durante o dia. Dá uma caprichada na dose, porque se a planta daninha estiver fora de estágio, vai sobrar diquat durante o dia. Se você tiver uma planta daninha no estágio pequenininho, ele controla legal, mas posicionar diquat à noite é a solução. Posicionar glufosinato durante o dia é a solução. Todas as duas ferramentas são excelentes e precisamos das duas ferramentas para trabalho, né? Exatamente. E em cima dessa temática, Denis, o que é que você poderia aí contribuir para a gente nesse manejo desses herbicidas, meu amigo? Pois é, nesse manejo desses herbicidas, tem vários, muitos herbicidas. Tem herbicida que às vezes o produtor aplica, diz que não presta. Não é assim que você descarta um produto. Vamos ver o que foi que houve, se foi aplicado no horário certo, que nem você estava comentando, a dose certa, que existe. Exatamente. Uma coisa na nossa região, principalmente com essa baixa do preço da soja, que produtores querem reduzir o custo, reduzir dosagem. Não, tem que reduzir o custo. Não, vamos pensar diferente. Mas dentro baixou demais o preço, sim, vamos compensar isso aí com aumento de produção. Produtividade, exatamente. Vamos reduzir o custo em alguma coisa que não vai atingir a produção. Que essa coisinha aqui que você reduziu aqui, nessa coisa aqui, se agrega em nutrição. Para você aumentar 10 gramas em 1000 grãos. Para você aumentar 2 entre nós em cada planta. Exatamente. Para você aumentar na produção. Você quer perder nos dois? Você quer perder no preço e na produção, não é a solução. Aí a conta não fecha, né? A conta não fecha. Outra coisa que a gente tem dificuldade um pouco na nossa região, que ser produtor grande é uma coisa, produtor pequeno é outra. É outra, verdade. O custo não é por litro de produto. O custo é por hectare. Por hectare. Que seja de semente, que seja de inseticida, que seja de fungicida, que seja de herbicida. Que quando a gente vai se entrar numa cultura que seja de soja, que seja de sorgo, que seja de milho, o que é que precisa ser feito? Como acho que vocês já é acostumado a fazer isso aí, né? A planilha, o que se vai gastar por hectare e a estimativa de produção. Calcula pelo mínimo, para ficar chance, né? Para ver se é viável ou não. Tem produtor que acha que isso aí é uma besteira. Não. Tem que saber o que está fazendo. Nessa cultura da soja agora, que a gente se plantou, foi plantado umas culturas de sorgo antes, até optei para subsolar um bocado das áreas, para a gente já, quando colher o sorgo granif, entrar com plantio direto. É um custa menos. 2 custa menos. Aí o produtor diz, mas dentro 2 custa menos, como sim? Você não vai ter custo de subsolar, de grade, de nivelamento, contando que você tenha feito um preparo bem feito para o sorgo, que não é fácil fazer, porque o sorgo também é muito barato. E também a irrigação é menos, porque você fez aquela cobertura morta. Dependendo do sorgo, tem até um fator baixo reprodutivo de nematóide, ele ajuda também, né? Bastante. Dependendo da variedade de sorgo. Bastante. Né? Sim, a produção de soja, para ter produção boa, é só isso? Não. No início e no final, existem 2 coisas muito interessantes. Desperdício de colheita. É só no final? Não.
começa lá do início. Lá no início. Você tem que ter um solo bem igualzinho, porque quem vai colher isso aí é plataforma. Se você tiver um solo que tenha alto, tem calculo, a plataforma vai pelo alto, tora a planta no meio. Isso. Fica um grande desperdício. Isso, verdade. E no final é o quê? É entrar no time certo e regular de máquina. Regular de máquina. Para você não ter desperdício. Falando em produtividade, Júnior, como é que está a produtividade média de soja aqui na nossa região? O Dante pode até falar melhor, né? Que é quem está dentro do projeto, né? Diariamente a gente também tem um trabalho. Mas hoje, inclusive até o pessoal da FAPEJ nos passou que o nosso projeto, né, dele está aí numa média mais ou menos de 70 sacos por hectare, né, de produtividade, né, uma média, que é uma produtividade considerável, né, se a gente for comparar, inclusive a nível Brasil, né. Foi plantado uma soja no primeiro ciclo que pegou aquele mês, que só no mês só na nossa região ali choveu mais de 400 milímetros. Isso que eu explico para algum produtor, tem produtor que chega, até alguns técnicos que chegam, mas rapaz, essa soja ficou com uma folha muito pequena. Porque eu digo, ela passou quase 30 dias aí debaixo d'água, sem absorver, respirando pouco, só por viver mesmo. Esse foi o fator que favoreceu isso aí. O ano passado a gente teve, no segundo ciclo, a gente conseguiu uma produção bem melhor do que no primeiro. Geralmente são os mais pesados, não tem uma isso, a gente controla a irrigação, controla a doença, controla a praga. Teve lotes o ano passado que a gente conseguiu até 94 sacos de mês, 90, 93, 92. Mas a média geral, que tem lotes dentro do nosso projeto, que é acidentado, ele fica nessa média de 70, 75 sacas por hectare. Que é uma média boa, mas o produtor tem sempre que fazer esse comparativo com o custo e aprender a trabalhar o custo dele em cima de sacas por hectare. Saca por hectare. Os produtores da nossa região estão tão acostumados com produção de soja de 80 sacos, e quando dá 70 ele acha que não presta. É pouco, acha né? que o negócio é rapaz, só deu isso, é muito pouco. E tem essa questão cultural, né, que a gente, infelizmente, na prática a gente viveu, né, esse declínio que foi o mercado de milho verde, né? Durante muitos anos, a região de Limoeiro, né, foi a maior produtora de milho verde, acredito que do Nordeste, acho que somente Bahia, talvez, não era abastecido com o milho da Chapada, segurou o nosso projeto muitos anos. Muitos anos, né? E até que chegou o ápice ali, que a cigarrinha deu uma pancada que aí... O pessoal, é o tratamento de semente. Na época eu lembro que tínhamos apenas 2 ativos, tiametoxam e imidacloprid, era o que tínhamos, né? Aí tínhamos o tio de carbe ali para lagarta, para controle lá de cigarrinha não tínhamos muita opção, não tínhamos ainda alto propelido na região, era até 30, 35 dias a gente fazia alguma coisa, e aí quando essa cigarrinha externava os sintomas, era lá em pré-pendoamento, não tinha o que fazer, né? Não. E aí a gente está fazendo essa alusão, que se o amigo que está nos acompanhando, e principalmente você, amigo produtor de soja, não tiver essa sensibilidade para adotar esse manejo, infelizmente a cultura da soja pode tomar um caminho parecido com o caminho do milho verde, né? Pode. E aí é preciso mais uma vez bater nessa tecla. Temos que fazer manejo, temos que trabalhar a população recomendada, igual como nosso amigo Denis posicionou, por cultivar de soja. Temos que fazer manejo preventivo dos fungicidas, temos que fazer manejo de plantas daninhas, temos que eliminar plantas daninhas, né, cultura estiguera, enfim, fazer dessecação na época certa. Obedecer o vazio sanitário. Obedecer o vazio sanitário, né? A ideia dessa temática, dessa troca de informações, né? Um bate-papo aqui ao vivo, um bate-papo a qual sentamos realmente para uma conversa normal, é levarmos até o amigo produtor informações que possam agregar no sistema, né? Da porteira para dentro, porque nos preocupa muito o rumo que a cultura da soja tem tomado na nossa região, né? Muito. Já foi falado aqui rapidamente com relação ao estágio de dessecação, né? Então, assim, só para dar uma ênfase melhor, qual o estágio ideal, como que o produtor vai
vai identificar. Agora eu tenho que entrar dessecando. Pronto. Para ele não ter perca, o que eu indico para muitos produtores, que eu falei já quase no início, tem deles que tem pressa de dessecar. Você tem que identificar o desmamamento dela. Enquanto a soja estiver mamando, você vai lá e abre a vagem. Se o grão estiver pregadinho um no outro, você não desseca, que ela está mamando ainda está ganhando peso. Quando você abrir a vagem, que ela já está se desbulhando, ela está se soltando, quando ela tem seus 80% desmamado, aí você pode dessecar ela, que você dessecou ela, você dessecando ela com D4 aí, no mais tardar, dependendo do clima, que tenha sol quente, 4, 5 dias, ela já está, no máximo 6 dias, ela está chegando no ponto de colheita, na umidade correta de 14%, né? Tem que colher em 14%. Dica importantíssima, né? E primeiro, amigo produtor, atentar para arrumar a máquina colheitadeira antes de fazer a dessecação. Não pode dessecar sem estar com a máquina engatilhada. Primeiro veja a questão da máquina para depois fazer o posicionamento do herbicida, né, meu amigo Júnior, que vai até complementar de forma mais técnica para gente. Isso seria em que estágio, mais ou menos, da dessecação? Como foi até citado aqui anteriormente, né? E o Denis falou muito bem. Varia de variedades, né? Então é interessante que o produtor ele esteja realmente dentro, junto com o técnico, e acompanha a área, porque ela tem essa variação. Mas o que a gente fala, né, na nomenclatura, que no R7.2, que é quando até 50% das vagens estão amadurecidas, né? Como o Denis falou, até 50% das vagens já ocorreu o desmame. Então, se ele vai aplicar, por exemplo, o glufosinato, ele já pode entrar, ele já tem uma segurança. Com o Reglone, o D4, então é interessante ele esperar um pouco mais, né, Denis? Aí lá vai no R7, no R7.3, que é de 75% a 80% das vagens, por conta disso que o Denis falou, que a ação dele é muito rápida. Então, se o produtor antecipa essa dessecação com o Reglone, ele corre o risco de perder, né, peso por conta do desmame. Então, varia entre R7.2 e R7.3, que é com 50% ou 80% das vagens dessecadas. Mas aí é observar realmente no dia a dia, né? Ele tem que analisar o tamanho da área que ele tem e a máquina que ele tem para colher. Então, se ele tiver uma área de 600 hectares, é interessante que ele antecipe um pouco a dessecada. Por que, né, não antecipar? Que, né, até andei numa empresa com lá e disse, rapaz, era para ter dessecado essa roça, já era para você estar colhendo. Quantas máquinas vai colher aqui? Rapaz, é uma só. Pois é, a roça é praticamente aqui 600 hectares. Se ela colher 20 hectares por dia, vai ser 30 dias. Se você for esperar o time certo dessa aqui, quando for com 15 dias, a metade da sua fazenda já não tem mais grão na planta. Mais de 50% do grão já tem desbuiado. Então, o que você vai perder na primeira roça, no desmamamento, é bem menos do que isso aí. Quando você for findar a última lá, ou a não ser que você tenha acesso a arrumar bem mais máquina, que é o certo. Assim. Exatamente. Cada caso é um caso, Cada caso é um caso, verdade. Então, é bom frisar para o amigo que vai produzir soja, chegou na fase de dessecação, a melhor estratégia é procurar o corpo técnico, procurar os consultores, procurar os técnicos da fazenda, para fazer a melhor entrada no time certo, no time correto. E no que se diz respeito às moléculas, ambas as moléculas apresentam eficiência de dessecação, seja o glufosinato, seja o D4. Prova é que a maioria das indústrias trabalham com as duas moléculas. Nós que representamos a Syngenta, temos o D4 original, marca comercial Reglone, mas também trabalhamos com o glufosinato em algumas marcas de terceiro, que a companhia do caso Syngenta nos proporciona no nosso portfólio para também atendermos aos nossos clientes. Então, amigo produtor, vai dessecar, se liga nessa dica que nosso amigo Denis deu aqui a respeito do desmame, se liga na questão da fase fenológica que o nosso amigo Júnior também deu, né? Tanto para o D4 como para o glufosinato. E o restante é realmente trocar ideia. Atenta à questão da colheitadeira. Beleza, meus queridos? Tem uma grande preocupação com a aplicação na data certa, no time certo. Por quê? Produtos não são baratos. Exato. Não tem nada barato. Então você tem que aproveitar o máximo a eficiência daquele produto. O máximo.
Exato. Você tem uma eficiência bem melhor, porque se você reduzir uma aplicação por eficiência melhor, for um custo a menos. Que tem que ser o quê? Tem que ser uma coisa que deixa para todos. Exato. Que gera o lucro para a loja, que gera o lucro para o produtor, Sim, porque sim, se der sim. só para um, fecha. Exatamente. É uma via de mão dupla, tem que É ser uma via bom de mão para os dupla, dois lados, né? Para a casa comercial e para o produtor, né? Verdade. A verdade é essa, né? E a comunidade, o município, né? É quem ganha com isso, com a geração de emprego, riqueza. E a dessecação é muito importante, né, Dani, no manejo da cultura, né? Tem vários, né, benefícios, né? A gente Tem pode muitos, citar alguns, tem. como antecipação de ciclo, De né? ciclo, O produtor sim, consegue diminuir o ciclo da soja, vamos dizer, para ele poder entrar, né, logo mais com uma outra safra. A questão da padronização da área, né? Até Manejo de plantas daninhas. plantas daninhas, né? que possam vir prejudicar na Essa colheita ou até essa no própria outro, né? dessecação que você faz na soja, que às vezes tem alguma planta daninha Isso. pouca, já serve para o próximo plantio. Que próximo geralmente ciclo, a né? nossa região, quando a gente se sai de uma cultura de soja, a gente tenta o máximo preparar o solo para a soja para entrar com outra plantio direto. Isso. Já pensando em diminuir um pouco do custo, que você fica com a chancezinha de aquele dinheiro que você economizou no preparo do solo, você pode agregar em nutrição para aumentar a produção. Exatamente. Muito bem, Denis. Muito Se bem. 1.000 grãos de milho é 300 gramas. Se você conseguir aumentar, Sim, sim, sim. já é uma coisa a mais. Já é ganho, né? É ganho, Já é ganho e traz rentabilidade para o Traz, sim. negócio, né? Traz sim. Muito, muito interessante, viu? Meus amigos, eu acho que só tenho a agradecer a todos. O bate-papo aqui foi excelente, Excelente, uma troca de excelente. informações maravilhosas. Tenho certeza que vai chegar muito conhecimento a quem nos acompanha, quem está assistindo esse podcast. Obrigado, Júnior, mais uma vez pela sua participação. Francinaldo Alves, Denis, ter se deslocado dos seus afazeres, ter tirado o seu precioso tempo para estar aqui com a gente. Mas em nome do Grupo Cultivar, eu só tenho a agradecer a todos e até o próximo podcast.